Agora a gente bate papo, a gente quer falar mais sobre os representantes do povo, a gente escolheu fazer esse bate-papo até conversando com a equipe e percebendo que muitas vezes as pessoas não sabem o que é que os seus representantes devem exatamente fazer. Então, você vai utilizar o transporte público, o metrô. Deu problema. E aí, quem que deve ser responsabilizado por isso? Governador, prefeito? Quem é que cuida do seu município, da sua cidade? Ou qual que é o papel que deve ser exercido por cada um desses políticos, pelos poderes? Eu tenho o prazer de receber para a nossa série novamente aqui o doutor Alessandro Azzoni, que é advogado e economista. Tudo bem, doutor? Prazer te receber aqui de novo, viu? É sempre um prazer estar aqui. Olha, com tantas dúvidas e tantas perguntas, eu queria até fazer uma introdução. Eu anotei os tópicos que ficaram faltando da última vez, que a gente, bastante. Deixou para a sequência. E eu queria começar até te perguntando, na sua percepção, até mesmo na sua experiência antes de se tornar advogado, antes de se inteirar mais sobre política, a gente perde muito esses detalhes de entender o que cada um dos nossos representantes devem fazer? Sim, perde. Primeiro porque a gente acha que o fato da pessoa estar se dedicando lá, ela vai ter uma segunda intenção ou... Não é tão fácil ser um administrador, então a gente acaba, às vezes, por uma questão de se eximir dessa... não quero fazer parte disso. As notícias que passam, tem muita corrupção, sempre vem a notícia ruim, as notícias boas não são passadas, então você quer se afastar. E quando você se afasta disso, você percebe que você abre caminhos para outras pessoas entrarem. Ou seja, é pior se afastar, né? Pior. Eu lembro que uma vez eu estava vendo uma rádio que estava transmitindo uma entrevista com o Jânio Quadros. Ele na época era prefeito, devia ser em meados de 82, alguma coisa nesse sentido. Eu era novo ainda, eu era criança ainda. E ele falava uma coisa que perguntava assim para ele... Criança, porque novo ainda é. Obrigado, Somos Jaque. Ó, show. E ele falava o seguinte, perguntaram para ele assim, qual era o medo dele para o cenário político em 82? Ele falou, a minha maior preocupação é o afastamento dos jovens. Aliás, um excelente comunicador ele, né? Sempre. Ele falava assim, o meu medo hoje é o afastamento dos jovens da política, porque vai abrir margem para aqueles que querem ter vantagens, para aqueles que têm interesses, e o idealismo vai sumir. E não foi o que aconteceu? É o que está acontecendo hoje. Hoje, nossa juventude, eu fiquei muito contente com dois fenômenos que aconteceram. Um foi naquela época da prefeitura que aumentou as passagens, que a população foi para a rua, e depois até no processo de impeachment da Dilma. Não importa os lados, os dois lados se manifestaram. Acho que essa é a questão, se você é a favor ou se você é contra, é uma outra conversa, mas o fato de você se manifestar de alguma maneira, sim, né? Porque eu vi jovens na rua, ou de um lado ou do outro, a população se manifestando, indo à rua. É um sonho você ver que a retomada, exatamente. Né? Aliás, falando em ir às ruas, a gente também foi às ruas. A gente quer saber se as pessoas estão por dentro do que os políticos devem fazer na prática. Vamos conferir. O que um deputado estadual faz? O deputado estadual legisla sobre as leis do estado, para todo estado. Que vergonha, né? Não sei direito. A função dele, uma das principais, seria a atividade de legislar, né? Aprovar leis ou a proposta de leis do estado também. Nossa, é uma dúvida, né? É uma dúvida. Se não me engano, o deputado estadual está na parte do poder legislativo, né? Legislar leis, fazer as leis, no caso, sugerir para o Senado, alguma coisa assim. Tem alguma ideia do que o deputado estadual faz? O deputado estadual, ele é responsável por governar aquele estado, né? É o que soma contas, é que fala o que vai sair, o que vai entrar de dinheiro, finanças, o que pode vir a melhorar aquele estado, porque ele é um deputado, né? Também de deputar, né? Então, no caso, o deputado estadual, ele tá infringido nisso aí tudo. Né? Não, não. Ele participa da elaboração de leis estaduais. E ó, eu sei ainda o que as pessoas continuaram falando, viu? É que a gente de todo colocou tudo aqui. Uma das entrevistadas falou que tinha vergonha, mas eu acho que não tem que ter vergonha. A gente está aqui justamente para poder esclarecer. Muitas vezes a gente não sabe. Teve gente aí que enrolou, né? Que o deputado ele faz o quê? Ele tem que deputar. Vamos explicar para as pessoas? Vamos Por lá. favor. Então, primeiramente, a gente tem que saber o seguinte.
A função do deputado, ele faz, antes de mais nada, uma função de fiscalizar o executivo. Nós estamos, às vezes, num cenário e falamos assim, eu não tenho nenhum candidato a governo que me representa. Mas você pode votar num deputado que vai te representar para que o governador que seja eleito não faça coisas que não sejam do seu agrado. Então, primeira coisa é saber escolher, porque às vezes a gente fica muito preocupado com esse cargo o majoritário, que é o governador, e esquece do deputado. O deputado é o principal. Eu vou dar um exemplo mais... Tanto estadual quanto federal, o que muda são os âmbitos, né? Isso. Vamos dar um exemplo mais para o dia a dia de vocês. Num prédio, quem mora em prédio tem o síndico e tem o conselho consultivo do condomínio. Os deputados seriam os conselheiros que fiscalizam as contas do síndico, autorizam se o síndico vai poder gastar, eles vão fazer as normas que vão reger o condomínio e as normas que o síndico vai ter que fazer. Então de olho ali. É uma analogia menor, só para que o público possa entender a importância de se votar hoje num deputado. É muito mais importante você votar escolher um deputado do que simplesmente votar para um governador. O deputado, ele tem uma função muito grande. Além da fiscalizar, ele vai criar a lei que vai fiscalizar, a lei que vai regulamentar a vida dentro do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro. No caso do Rio de Janeiro, como nós vemos hoje a questão, então, a competências maiores que cabe ao deputado é a questão da segurança pública, a questão da educação, questão de saúde, questão de presídios. São coisas maiores que fogem da municipalidade e passam para a esfera estadual. As polícias estão na mão, tanto a Polícia Civil ou a Polícia Militar estão nesse âmbito. Então, quer dizer assim, todo esse controle legislativo das leis que vão gerir todos esses segmentos, educação, segurança, saúde, entre outros, cabe ao deputado. Então, é muito importante saber escolher um deputado, porque ele vai fazer a diferença na hora de uma política de combate à criminalidade. E as emendas, que às vezes são necessárias assim, né? De repente, por algum motivo, também cabe a eles? Cabe. Não, na verdade, existe assim. As emendas, existem as constituições estaduais, existe a Constituição Federal e a Constituição Estadual. As emendas, às vezes, tem estados que ainda não tem, mas no nosso estado aqui de São Paulo tem a Constituição Estadual, então as emendas para essa Constituição. Lembrando que o deputado estadual, ele só vai poder interferir dentro da esfera do estado. Ele não vai poder fazer leis que vão dentro de um município e nem que afetem a União. Então ele vai ficar sempre na esfera territorial do seu estado. O único que tem uma função mais atípica é o deputado do Distrito Federal, que ele faz uma função atípica, que ele, além de deputado estadual, ele faz também a função de vereador. Então ele acaba tendo as duas funções. Mas é muito importante, não é vergonha você não saber o que o seu deputado faz, mas é muito importante que você busque a informação e que você possa escolher esse candidato, porque esse candidato é a pessoa mais importante. Você falou uma coisa tão interessante, às vezes as pessoas se preocupam tanto com o governador e na hora de votar um deputado, votam quem você vai votar, né? Pergunta para alguém da família e vão lá e votam. É interessante isso, né? Exatamente isso. Geralmente eu conheço um amigo, tem um amigo do meu pai, tem um amigo do meu amigo. Não tem amigo do seu amigo. Você vai procurar a vida dele, você vai ver se ele já é um candidato. A gente consegue ter acesso ao patrimônio deles? Tem sim. Alguns sites já disponibilizam os históricos dessa valorização patrimonial. Você pode acompanhar, então quer dizer, se a pessoa ele já está no seu 3º, 4º mandato, e você consegue ver a valorização patrimonial dele, obviamente ele tem que ter se mantido. Algumas flutuações por questão de valorização de planos econômicos acontece,
Mas não você pode ser nada exorbitante, né? Você não pode começar lá a sua vida eleitoral com um patrimônio de 500 mil e chegar hoje com 10 milhões, quer dizer, somente sendo deputado. Então, quer dizer, a não ser que você tenha uma outra atividade que esteja fora. Existem muitos deputados também que são empresários, têm a sua atividade, eles se afastam da sua atividade e se exercem a função política. Mas, de repente, esse patrimônio que eles têm continua girando, né? Continua girando. Mas aquele que é extremamente somente deputado, fique atento. Veja quais foram as leis que ele criou, se elas foram... Não adianta, tem uma coisa que eu falo muito assim, não adianta ele ter feito 10 projetos-leis. Quantos efetivamente entraram em vigor? É uma questão que nós falamos no mandato, no programa. A gente vê muito a questão assim: você cria uma lei, mas você não fica preocupado se ela vai entrar na sua funcionalidade, se ela Até vai fiscalizar, deu certo? Foi funcional, não é isso? Exatamente. Tem uma questão também que a gente tem que colocar, a questão assim, muda-se o governo, o governador muda de partido, mas programas são implantados. Não pode simplesmente, porque o executivo é de uma outra legenda ou de uma outra corrente, anule os projetos que já estão em andamento. Que às vezes estão funcionando muito bem, Exatamente. independente de você não concordar com aquele partido, enfim, às vezes tem um projeto que está indo muito bem, então você deve dar sequência a esse Exatamente. projeto, mesmo sendo de outra legenda, Exatamente. né? Quem pode garantir isso? O seu deputado. O governador, ele só vai poder governar se ele tiver maioria dentro da Assembleia Legislativa. Então, para ele ter maioria, essa maioria ele tem que construir. Essa construção ele pode ser uma construção política, como nós fazemos no nosso dia a dia, sem interesses, mas com o intuito de crescer um Estado. Não precisa ter interesses financeiros ou interesses obscuros. Exatamente. Você cede aqui, eu cedo aqui, para que a gente tenha esse resultado. Exatamente. Né? Meu objetivo, vamos dizer assim, eu sou um deputado de um determinado partido. O meu intuito é ver determinada área do Estado de São Paulo com um crescimento econômico, com uma valorização de emprego, tendo o seu IDH, que é o Índice de Crescimento de Desenvolvimento maior. Então, para isso, eu preciso ceder num projeto que atinge uma outra área, não tem problema, mas a região onde eu quero que seja atingida, a minha população seja atingida, isso é política. Como deve ser o acesso do cidadão ao deputado? Direto. Você tem que ir na sua Assembleia Legislativa, não tem proibição de acesso, bate na porta do seu deputado isso e no fala país com inteiro, ele. Né? Tem que ser. Nós temos o hábito de fazer o seguinte: nós damos o nosso voto, ele briga. Olha, só para você ter uma ideia, vai começar o processo eleitoral. Agora em agosto. De agosto até outubro, eles vão brigar à tapa, em espaços em TV, em espaço em mídias sociais, para ter o quê? O seu voto. O seu voto, aquele um votinho dentro da sua casa. Esse seu voto, olha como custa caro. Verdade. Olha a importância dele. Eles vão ficar praticamente quase 2, 3 meses brigando, tentando te convencer a dar o seu voto. Por isso é importante o que você tem na sua mão. O dia que você chegar lá na urna e apertar um númerozinho, aquela pessoa tem que fazer jus ao seu trabalho de você ter ido lá votar. E você tem o direito de ir lá cobrar ele. Nós temos o hábito de fazer essa indicação de amigos e não sei o quê, e depois, é ladrão, não vai me atender. Ele tem que atender, ele se comprometeu com você. Mesmo que você viu alguma coisa que é uma conduta diferente, vai lá, conversa com ele, você votou nele? Vai, ele te atende, por incrível que pareça, todos os deputados te atendem, todos. Você vai na Assembleia Legislativa, você pede o acesso, vai com o assessor e, lógico, ele vai fazer uma triagem também, porque... Se não, né? Tem várias pessoas querendo falar, dependendo do grau de importância, ele te atende. Doutor, chegou uma pergunta para a gente da Fátima de Pirituba. Ela disse que ela precisou esses dias de uma AMA, foi isso? De uma AMA, e daí quando ela chegou, ela estava com falta de ar, era 5 horas da tarde, disseram para ela que não tinha mais senha, ela teve que voltar para casa. A pergunta dela é: quem deve fiscalizar esse tipo de necessidade? O sistema de saúde, a AMA, ela já é mais municipal, né?
Então cabe ao município, nesse caso são os vereadores. Né? O caso do estado são os hospitais estaduais, né? São as redes maiores, né? Onde tem as maiores intercorrências, né? Onde tem as maiores cirurgias, né? Então, nesse caso seria eu acredito nesse caso que se for em São Paulo seria a prefeitura. Vamos ver o que as pessoas responderam. Agora é do governador, né? Que foi a pergunta. Vamos ver o que as pessoas responderam sobre a função do governador. O que o governador faz? Você tem uma ideia? O governador está na parte do Poder Executivo e é responsável por, se não me engano, delegar as funções. E o projeto de lei, se não me engano, pode passar por ele também, alguma coisa assim. É o que eu sei. Não, deve tomar conta do Estado. Legislativo também. O governador também. Cada estado tem o seu governador e ele autoriza as leis que os deputados autorizaram na Assembleia e aí legisla pelo estado inteiro. Governador vem de governar, né? Então tem vários aspectos aí que estão incluídos. Até a gente mesmo se governa, auto-se governa. O governador é o chefe do executivo estadual e ele tem a incumbência de cuidar de toda a administração estadual. Eu acho legal que as pessoas não falam que não sabem, entendeu? Algumas delas falam, não, eu vou inventar aqui alguma coisa, entendeu? Explica pra gente. Alguém falou direitinho? Não, teve gente que falou dentro da tua... De uma maneira mais sucinta, né? Mas falou. O governador ele tem uma responsabilidade, ele é o responsável pelo executivo, né? Então, lembrando que nós falamos, existem 3 poderes na nossa Constituição, que é o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Então, os deputados estão no legislativo e o governador está no executivo. Uhum. A função dele é administrar. Ou seja, ele tem que fazer com que os recursos que entram pelos tributos sejam bem aplicados dentro da sua autonomia. Por exemplo, ele tem obrigação por lei investir 25% em educação, investir em saúde. Aliás, tem até alguns valores que, como você falou, desses 25%, que são obrigatórios, São né? obrigatórios, Não dá para ele, por exemplo, tirar. Mais, disso não dá para ele tirar se não. precisa resolver um outro problema, né? Se ele tiver uma emergência e o orçamento só dá para pôr na educação, ele só vai pôr na educação porque a lei obriga. Fora isso, ele tem que fazer o plano de gerenciamento de segurança pública, porque as polícias estão com ele. Então, equipar as polícias, tanto a civil como a militar, fazer o plano de carreiras entre essas polícias, cuidar dos salários dessas polícias, questão dos presídios. Então, tem a polícia judiciária, a construções de presídios, que uma está ligado com a outra, porque se você intensifica a questão da segurança, você pode ter muito maior número de presos, então você tem que alocar esses presos em presídios com condições. Vocês podem achar que o preso, por estar numa cadeia, não tem direitos. Tem direitos. Claro. Eles têm muitos direitos. Então, por mais criminoso que ele seja, ele é um ser humano e ele tem os mesmos direitos. O Estado não pode colocar ele em qualquer lugar, então o Estado tem que tomar esse cuidado também. Outra questão, a saúde, ele tem que desenvolver uma saúde não simplesmente dentro de uma cidade, mas dentro do Estado inteiro. Ele tem que fazer uma rede de hospitais que possam atender toda a gama da população, desde uma cirurgia ortopédica até um transplante cardíaco. Então ele tem que fazer essa gestão. Fora isso, ele tem que construir o orçamento e propor o orçamento para os gastos futuros, para os exercícios. Tem uma coisa também que ele faz, que é primordial, que é o saneamento básico. Coisas que você não vê e se gasta muito. Aqui em São Paulo, a gente teve há algum tempo a crise hídrica. Não vou falar a culpa, mas a responsabilidade de resolver quando uma crise acontece é do governador. Do governo. Porque vamos dizer assim, por que foge do município? Geralmente as bacias hidrográficas elas fazem parte de 2, 3, 4 cidades. Então nesse intuito, mescladas ali, né? Então quando ultrapassa 2 estados, vai para o governo federal pela Agência Nacional de Águas. Mas quando está 2, 3 municípios, 4 municípios com a bacia hidrográfica, o estado assume essa responsabilidade da gestão. Então, independente de culpa do que aconteceu, acho que é importante a gente entender que numa crise que acontece, por exemplo, o governador vai ter que conseguir escapar ali, resolver essa situação, depois ver o que faz, mas resolver naquele momento, contornar a responsabilidade dele. E a capacidade
de buscar investimentos do governador é muito maior. É o governador que vai visitar outros países, que vai trazer empresas para determinados... Fazer parcerias, né? Exatamente. Buscar investimento com os bancos mundiais para fazer financiamentos de novas ferrovias. Existe autonomia para convidar multinacionais, algumas empresas, para investirem? Sim. Cabe ao governo. O governo não pode mais fazer a guerra fiscal. A guerra fiscal foi proibida, porque acabava até sendo ofensiva, porque alguns estados que podiam abrir mão muito do seu ICM, abriam em relação a outro estado que tinha um custo elevado da indústria, então não podia abrir. Então acabava ficando uma concorrência injusta. Então o Senado acabou vetando essa guerra, é proibido essa... Mas se pode dar outros tipos de incentivos, né? Para ele poder vir em questão para instalação, energia, infraestrutura, a questão das estradas, as concessões das estradas também está na mão do governador. Privatizar ou não privatizar também? Exatamente. A questão das privatizações, eu não falo nem de privatizações, né? Falo mais de um termo que é concessão, porque a concessão ainda é do Estado, eu só deixo você fazer a gestão dela para mim, mas ela é minha. Perfeito. A privatização eu passo, não é mais minha. Você faz o que você quiser. Então, na concessão, eu posso fazer a gestão disso. É função do governador também. Então, se você for olhar, então, assim, o governador tem uma função muito grande. Ele vai desenvolver todo o seu estado, ele vai gastar melhor o dinheiro, ele vai poder fazer a coisa que mais a gente preocupa, que é a questão da segurança pública. Vamos fazer algumas colocações, como teve alguns estados que ficaram, não é só o Rio de Janeiro não, tem outros estados que estão com problema na segurança, a criminalidade aumentou de uma forma tão grande. Nossa, conversei com uma pessoa, vou até citar, se você for da Bahia, me fala que eu quero saber. Eu conversei com uma pessoa da Bahia recentemente que me falou de vários problemas nesse sentido de segurança pública. Então, a gente às vezes tem um retrato, até pelo que a mídia traz para nós, maior do Rio de Janeiro, mas tem vários outros locais que estão passando por grandes dificuldades. Eu cheguei a ver uma reportagem sobre o Amazonas, de facções brigando, assim, mas é uma coisa fora do comum. Então, assim, outros estados estão com esse problema de segurança, então é a hora, se você quer que tenha mais segurança, que tenha melhor saúde, melhor educação, escolha bem seu candidato, mas não abra a mão do seu deputado. Eu vou para o intervalo e eu vou deixar essa pergunta da Fabi. Eu acho que você já respondeu para a gente essa pergunta, mas a Fabi de Minas Gerais, ela quer entender então. Se o governador não está fazendo direitinho o que era para ele fazer, quem que fiscaliza isso para a gente? Com quem que a gente tem que reclamar? É mesmo o deputado? Você me explica daqui a pouquinho. Excelente pergunta. Eu vou para O programa está de volta, esclarecendo as nossas dúvidas e explicando sobre política nesse ano de eleição. A gente recebe aqui no estúdio o doutor Alessandro Azzoni, que é advogado e economista e aceitou estar com a gente nessa série. Chegaram algumas perguntas, uma delas eu já fiz no bloco anterior, que foi da Fabiana, de Minas Gerais, e ela pergunta: se o governador não estiver agindo como deveria, é para o deputado, para quem que é que a gente deve questionar, a quem que é que a gente deve procurar, para quem que é que a gente deve pedir ajuda? Primeiramente, você procura os deputados, pois ele tem a sua força dentro da base. Se ele for base de governo ou se ele não for base de governo, ele pode colocar isso a público, ele pode pedir uma fiscalização, ele pode até, se for o caso, se ele conseguir juntar assinaturas, abrir isso que eu ia te perguntar, ele sozinho? Ele sozinho ele consegue fazer algumas ações, mas ele pode conseguir montar uma CPI para investigar determinado assunto, justamente para se apurar se houve ou não crime. Exatamente, então existe isso. Mas lembrando que, olha como é importante você votar num deputado, porque abaixo do legislativo existe um negócio chamado Tribunal de Contas do Estado. Apareceu aí ultimamente, né? Tem o Tribunal de Contas da União, tem o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas do município. O Tribunal de Contas do Estado não tem nada a ver com justiça, não está no braço da justiça, ele está no legislativo. Ele está lá para quê? Fiscalizar as contas do governador, né? E ele é um braço do legislativo na função de fiscalizar. Por isso que quando o Tribunal de Contas faz uma
uma questão da verificação das contas do governo, se foram aprovadas, se não for, é muito importante que o seu deputado esteja coerente com isso, porque senão, de repente, ele faz uma aprovação, aprova uma coisa irregular. Então, existe também a questão do Tribunal de Contas. Fora isso, ainda você tem o Ministério Público, que o Ministério Público, sim, está na Justiça, tá? É um braço da Justiça, ainda tem como você fiscalizar essas ações do que o governador por se tenha feito irregularmente. Mas lembrando que, diferente do presidente que vai para o STF, o governador e deputados vão direto para o STJ, né? Eles ficam numa esfera mais baixa. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui para a gente que eu acho que até complementa o nosso entendimento, que é da Maria José, de Ribeirão Preto. Fabi, de Minas Gerais, obrigada pela participação. Maria José também. Ela quer entender o seguinte: por que às vezes a gente vota em alguém, essa pessoa não é eleita, mas o número de votos, ou essa pessoa é ou não eleita, mas não com o número de votos, mas pelo número de votos de outra pessoa ela entra. Explica isso pra gente. Tá. Isso chama-se coeficiente eleitoral ou coeficiente partidário. Não dá nem para explicar essa conta, não, né? Não dá, porque é uma conta maluca que está dentro do Código Eleitoral, lá num artigo lá que explica direitinho essa conta. Vou resumir. Na verdade, existe o seguinte: quando você vota num partido... Não, vamos dizer assim, quando você vota num candidato, os 2 primeiros números é do partido. Então, automaticamente, você já está dando o votinho para a legenda. Perfeito. E quando eu não voto no candidato, só voto no númerozinho, eu estou mandando para a legenda. Que vai escolher para quem que ela quer dar. Exatamente. Por exemplo, eu quero votar no partido X. Então, eu vou colocar o número do X ali e meu candidato começa o número assim, X322. Então, eu tenho a pessoa que votou no X322 e tenho a pessoa que só votou no X. Isso vai para o partido X. O que vai acontecer com isso? Na hora que for fazer o coeficiente eleitoral, que é os votos válidos, todos os votos válidos, vai ser dividido pelo número de votos conseguidos pela legenda. Depois tem a questão das coligações. Eu posso ser um partido pequeno, mas a minha coligação está com uma coligação que ganhou. Então, ela fez teve um número maior de votos. Então, minha legenda vai ter muito mais, ela vai poder ter mais representantes. Vou explicar, ficou meio confuso, mas é isso mesmo. Mas confuso mesmo, né? É confuso. Eu vou dar um exemplo de um caso que a gente teve no passado, que era do Enéas, do Prona. Ele se elegeu com 1.600.000 votos, foi uma eleição extraordinária, só que ele era o único candidato com voto grande. E o partido dele não tinha candidatos no mesmo altura dele. O que aconteceu? Ele acabou levando, com essa proporcionalidade de voto de 1.600.000, ele conseguiu que a legenda dele carregasse mais 5 novos, além dele mais 5 deputados federais. E acabou entrando gente com 800 votos, 500, foram 800 votos, 3.000 votos, era um número muito baixo. Em compensação, a pessoa em uma outra legenda maior fez 200.000 votos e não entrou. Por causa desse coeficiente partidário, essa conta maluca, e por isso que você ouve muito, de repente eles querem, um partido quer colocar uma pessoa forte, um cara da mídia, ele chama-se puxador de voto. Alguém que está em alta de alguma maneira, Exatamente. né? Eu coloco de repente eu trago de um partido, coloco porque essa pessoa vai me trazer muito voto. Vai trazer 100. Vamos dar um exemplo. Cada 100.000 votos me abre uma vaga para deputado. Então, cada 100.000 votos que meu partido fizer, eu vou ter uma vaga para deputado. Por isso que às vezes surgem alguns nomes que você fala, mas por que essa pessoa está virando político? Muitas vezes, seja por voto de protesto ou pelo motivo que for. E às vezes a pessoa, ela pensa que eu vou dar um voto de protesto no fulano, você não está protestando nada, ela vai poder puxar várias outras pessoas. Então, atenção a isso, né? Não, é triste você fazer um voto de protesto. Eu vou votar em determinada pessoa só para tirar uma onda. Essa tirar uma onda vai custar para você 4 anos. Não é uma brincadeira essa onda, 4 anos, exatamente. E aí eu complemento te perguntando sobre votos nulos e brancos. Vão para alguém esses votos? Podem ir para alguém? Antes da Constituição de 88, os brancos somavam-se com o vencedor.
Então era tipo um conformismo, já que você não votou em ninguém, o voto vai para ele. A partir de 88 se descartou. Então existe até uma... Você anular seu voto, você vai estar dando chance de entrar alguém que não merecia estar lá. Por quê? Vamos pensar assim, cada vez que eu dou... E qual que é a diferença entre nulo e branco? Explica pra gente. O nulo, eu vou lá na hora da urna e eu coloco, vamos dizer assim, eu digito o número 99, digito o número de um candidato que não exista e aperto na urna. É um número que não existe, então ficou computado como nulo. Eu fui e anulei meu voto não tem valor nenhum. O branco, eu vou lá e aperto meu branquinho. Por que tinha o voto nulo de você digitar um outro número? Existia há um tempo atrás, para quem não lembra, a gente votava em cédula. E o voto nulo, você fazia manifestações por escrito no voto. Então, no espaço onde você colocava o nome do vereador, deputado, presidente, tudo que você tinha que colocar nominal, você fazia um voto de manifesto. E o voto não podia ter rasura, só podia ter o número do candidato. Então, aquilo era uma forma de você fazer um manifesto. Só que hoje, no voto digital, lá na urna, perdeu o significado. Por que eu falo que é preocupante você anular ou você votar em branco? Dá na mesma, no fim das contas, então, hoje sim. Tá, hoje, perfeito. A única diferença é que o branco significa que você vai poder mostrar que tem gente que não aceita nenhum candidato, e os nulos você vai poder ver o número de pessoas que foram até a urna para dizer que não estão de acordo, é um manifesto, e o outro simplesmente não quiser se manifestar. Tá, como se o branco falasse, não quero me posicionar sobre Exatamente, isso, e o outro estivesse falando, eu quero me posicionar, que eu sou contra tudo isso. É mais Exatamente ou menos isso. Tá. Mas é por causa da história anterior, né? Então você fazia o voto manifesto. Só que tem uma preocupante em questão disso. Cada vez, vamos dizer assim, vamos dizer que a nossa população eleitoral seriam 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas que vão votar. Vamos fazer um número, 1 milhão de pessoas. 300 mil anulem, 200 mil não compareçam, já sobra 800. Vamos justificar 200. Sobra 800. Então, eu já não preciso mais ter 501 mil votos. Eu já passo a 401 mil votos. Já são 100 mil a menos que eu preciso. Exatamente. Aí o que acontece? Aí tem mais 100 mil de brancos, mais 100 mil de nulos. Me sobra 600. Tudo isso vai diminuindo a necessidade do candidato que vai vencer, então. Exatamente. E aí eu vou precisar só de 301 mil votos. Quanto que eu precisava? 501 mil. Reduzir 200 mil. Então, às vezes, você anular o seu voto ou deixar em branco, você está abrindo margem para pessoas que teriam que trabalhar muito mais para estar lá. Perfeito. É bom a gente parar para pensar o que é protesto, né? E aí tem um mito, tá, gente? Que é assim, se a eleição ocorrer com mais de 50% dos votos nulos, se fará uma nova eleição e os candidatos... Isso é mito. Isso não é real? Não é real. Se fala quando o voto nulo é uma coisa, voto anulado é outro. Voto nulo e voto anulado. Voto anulado é aquele que foi feito por fraude, compra de voto, pessoas que não poderiam votar, que já estão falecidas. São votos que são anulados. Anulação de voto é outra coisa. Então, existe uma confusão na interpretação da lei do Código Eleitoral. Então, significa o quê? Para eu ter uma eleição cancelada, eu precisaria anular 50% do meu eleitorado. É provar que houve um erro, uma fraude. Exatamente. 50%, então, sei lá, pessoas que não existiam. Exatamente. Fraude, compra de voto, tudo que for irregular... Entraria, mas precisava ser 50%. Tem que ser anulado. As pessoas foram lá, votaram, voto válido, bonitinho, e a Justiça Eleitoral anulou. A partir do momento que anulou 50%, se pode, aí você chama, mas não é você, por livre e espontânea vontade, anular seu voto, vai ter uma nova eleição. Isso é mito. Doutor, vamos para o próximo? Vamos. A nossa série não acabou, tá, gente? Mas o nosso bloco está acabando. Eu tenho o próximo aqui que a gente falou no último bate-papo, queríamos explicar, que é, sem falar partido, lógico, esquerda, centro e direita. Como que são esses posicionamentos? Explica isso para nós. Existe isso começou, se não me engano, posso estar errado, mas acho que foi nos países europeus.
pela Justiça do Trabalho. Então, na hora que você entra na Justiça do Trabalho, o juiz fica na sua frente, o empregador à sua direita e o empregado à sua esquerda. Então, significa dizer o quê? Que todo mundo que tiver à esquerda do juiz será o lado oprimido. E o lado da direita é o lado do empregador. Então, se criou essa conotação. Se eu estou do lado do meu empregador, do empregado, eu sou de esquerda. E se eu sou de direita, eu sou do lado do empregador. Então, aqueles aqui está sempre do lado do empresário, criou-se muito há um tempo atrás, que era extrema direita, extrema esquerda, e existia um buraco no meio. A extrema direita era aquela que buscava sempre a busca do empresariado, tentando fazer com que a empresa conseguisse produzir mais, ter mais lucro, não levando para o lado social e nem se preocupando com o lado do empregado. Isso caiu com Getúlio Vargas quando ele fez a CLT, aí deu uma quebrada geral, foi até um dos momentos da Revolução Constitucionalista Brasileira, que teve aqui, que teve em São Paulo, que foi justamente os industriais paulistas que se manifestaram contra o governo federal. Uma das bases foi essa questão da reforma, essa quebra, praticamente ele seria uma esquerda cortando, né? Então, você dando direitos ao trabalhador, sendo que o trabalhador trabalhava 12 horas, 18 horas, crianças trabalhavam. De repente você cria uma carteira de trabalho, com um piso salarial. Então isso foi totalmente para o lado da esquerda. Da esquerda. E se voltou sempre isso, então, que e a esquerda sempre ficava polarizada, buscando os seus direitos, o seu reconhecimento. Então ficar aquelas brigas da direita e da esquerda. E com isso foi se criando o meio termo. O Estado hoje, vamos dizer assim, não tem como o Estado ser extrema-direita ou extrema-esquerda. Porque a extrema-esquerda precisa do quê? Para gerar emprego, ele precisa do quê? Do trabalhador, não tem jeito. Da empresa. Da empresa e vice-versa. E a empresa precisa do trabalhador. Então, ele precisa chegar no meio termo e ainda por cima ter o social. Alguém tem que bancar o social. Porque sem o equilíbrio não tem como o Estado se manter, né? Como que você vai fazer os atendimentos à sociedade, à população carente, se um é empresário, o outro é trabalhador? E o meio? Eu tenho que encerrar, doutor, mas os partidos hoje têm se colocado muito mais como? Ainda tem isso? Não. Tem os partidos que eles falam que são centro-esquerda, mas eu conversava com a produção, inclusive nos bastidores, que é a questão da reforma política. A reforma política precisa retomar a identidade partidária. Eu sou de direita, eu vou defender o empresariado, eu vou lá, eu vou dar cara a tapa, eu vou lá, livre iniciativa. Eu sou do trabalhador, eu vou lá brigar para o meu trabalhador ter mais espaço, ter mais direitos. Eu sou do lado social, vou lá. Eu sou do lado ambiental, vou lá brigar pelas causas ambientais. Eu sou da área do agronegócio, eu vou lá brigar pelo agronegócio. Mas assume posições. Porque daí a gente vai ter de tudo. Porque aí você pode falar, eu sou do partido tal, eu sou do partido tal. Porque senão hoje... Você não sabe nem onde Hoje, você tá, praticamente, tudo a mesma coisa, tudo a mesma legenda, tudo social... E todo mundo, apesar de ter tantos partidos, todo mundo com medo de se arriscar, né? De ter um posicionamento, na verdade? De ser exatamente alguma coisa? Você tem que ter o posicionamento. É o que te muda. Por exemplo, nós aqui, cada um, se a gente colocar todo mundo aqui do estúdio, um tem uma vocação maior, então ele se identifica com mais uma personalidade, outro se fica com outra com outra, e aí você monta, justamente, você junta grupos com idealismo, com ideias conexas. E daí você pode imaginar que na hora de algo que é necessário, de que uma lei que seja feita, esse grupo que você escolhe, por exemplo, de deputados ali, um pouco vai ceder aqui, outro pouco vai ceder aqui, mas se eu tenho de tudo, eu tenho a certeza de que todos os grupos vão ser atendidos. Exatamente. Não é verdade? Fica uma coisa meio que você perde. Então, eu lembro de... eu era criança mesmo. Só tinha 2 partidos, era Arena e MDB. Eu era pequeno, odiava aquela... A televisão ainda não era nem colorida, passava aquele Cláudio Natel e mais não sei quem. Então, era um de extrema direita e um de extrema esquerda.
Então você A pessoa se posicionava exatamente, né? Você se eu tenho que encerrar. A Catarina tá falando que eu tenho que encerrar. Tudo bem, Catarina. Vou deixar mais perguntas pro próximo. Fechou. Então, em breve, a gente segue com a nossa série. A gente quer saber mais a sua opinião. Você pode participar através das nossas redes sociais. Para quem quiser entrar em contato com o doutor, o site é o www.dralessandroazoni.com. O telefone é o 0 operadora 11 99622 3023. Eu vou deixar a pergunta para o próximo bate-papo. Eu vou abrir com ela no próximo, que é, na sua opinião, a mídia tem exercido seu papel de quarto poder? Está fiscalizando todos os outros 3 direitinho? Não vai contar agora, só no próximo, tá? Obrigada, viu? Imagina, que eu espero aqui em breve. É uma delícia bater papo sobre esse assunto. Eu vou para o break, daqui a pouquinho eu estou de volta. Não sai daí.